Sejam todos muito bem-vindos para mais uma narrativa sobre a história do processo judicial. E o tema de hoje é o direito dos bárbaros. Tema e apresentação de Pedro Verde. O direito dos francos resulta, em geral, dos costumes e tem na lei sálica a sua maior expressão. Sua versão original data de Clovis, cujo reinado durou de 481 a 511 d.C., e nada mais era que a consolidação dos costumes da época. Da leitura da lei sálica, percebe-se a espécie de sociedade existente, na medida em que a grande maioria das normas dizem respeito ao furto, roubo e diversas formas de violência contra as pessoas e as propriedades, sem muita distinção entre o cível e o penal. Diferentemente de hoje, em que prevalecem as penas de prisão, o Código Sálico previa penas pecuniárias, multas e indenizações na quase totalidade dos casos, sendo devidas às vítimas ou suas famílias, não ao Estado. Era, praticamente, uma vingança privada. Quanto ao sistema judicial, em cada condado havia pelo menos um tribunal, em alguns casos vários, todos compostos por homens livres e presididos pelos condes ou representantes do rei, ou seu substituto. Este tribunal era assistido por assessores, que eram chamados para dizer o direito, ou seja, encontrar a solução ao litígio baseando-se nos costumes da época. Os homens livres, por sua vez, aprovavam ou não a solução proposta. Os dizedores do direito, chamado pelos francos de Rachimburgi, tinham um papel essencial no sistema judiciário. Eram geralmente anciãos reputados pela sua experiência e conhecimento dos costumes da época. Quanto aos conteúdos das leis, é o mais variado, mas a lei sálica contém, sobretudo, disposições de direito penal. Apenas alguns artigos regem o direito civil e processual. Na realidade, trata-se de uma tabela que relacionava os bens violados e os valores devidos a título de vingança privada. Além desta tabela, encontram-se alguns artigos relativos ao processo, às citações, às provas, os pagamentos, a perseguição de um devedor que não paga e, por fim, alguns artigos relativos ao direito civil, especialmente os casos bem específicos de sucessão e obrigações. Agora, passo a ler alguns dispositivos da lei sálica. A ordalha de água quente era um tipo de prova judiciária usada para determinar a culpa ou a inocência do acusado por meio da participação de elementos da natureza, e cujo resultado era interpretado como um juízo divino. Também é conhecido como juízo de Deus. Se o acusado perdesse, deveria pagar a multa imposta. A parte inocente deveria sair ilesa desta prova, pois o juízo teria sido aplicado por Deus e não pelos humanos. Eram aplicadas especialmente nos casos em que havia lacunas judiciais e inexistência de prova testemunhal. A ordalha aplicada na lei sálica era a da água quente. Se um homem foi sentenciado à ordalha de água quente, poderá poupar a sua mão mediante o pagamento de 120 denários. Com relação à intimação à corte, se um homem tiver sido intimado à corte de acordo com a lei do rei e não comparecer sem justificativa, deverá pagar 600 denários. Aquele que intimar outro homem deve ir com testemunhas à casa dele intimá-lo, ou, se não estiver presente, as acusações serão entregues à esposa ou a quem possa dar-lhe ciência posteriormente. Com relação às testemunhas, aquele que precisar de testemunhas e as tiver para oferecer, e estas não quiserem vir à corte, deverá intimá-las para que relatem o que sabem perante o tribunal. Com relação ao homem que se nega a vir à corte, se um homem se recusa a vir, ou demora para cumprir o que foi julgado contra ele,
ou não concordar em pagar a multa ou sujeitar a ordalha, deverá ser conduzido à presença do rei. Lá haverá 12 testemunhas que oferecerão juramentos de 3 em 3, confirmando que estavam presentes no ato do julgamento que o condenou à ordalha, ou a prestar caução, mas se recusou. Agradecemos mais uma vez a todos os ouvintes que estiveram conosco ouvindo a história do processo judicial. Tivemos hoje o tema O Direito dos Bárbaros.